Boa noite. Sejam bem-vindos ao evento de lançamento do Guia de Prevenção à Violência Doméstica contra a Mulher Imigrante. Esse evento é uma iniciativa do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal, em parceria com a Universidade de Brasília. O objetivo desse guia é informar as mulheres imigrantes sobre os serviços de proteção e enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no DF. Além também de apresentar os principais aspectos da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio. E para dar início, então, ao nosso evento, eu gostaria de passar a palavra para a Procuradora-Geral de Justiça do DF, doutora Fabiana Costa. Boa noite, doutora. Boa noite, doutora Mariana Távora, todos também que nos assistem e que compartilham conosco a realização deste evento. É com muita alegria que faço a abertura deste evento que lança mais uma iniciativa do Núcleo de Gênero do MPDFT. O combate à violência de gênero ainda apresenta inúmeros desafios. Mesmo com avanços normativos, como a promulgação da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio, há o entendimento de que é preciso aprofundar e aprimorar nossa atuação, tanto na área criminal quanto na prevenção. A efetividade da lei encontra barreiras em uma realidade complexa, que compreende aspectos políticos, sociais, institucionais e culturais. É nesse sentido que lançamos o Guia de Prevenção à Violência Doméstica contra a Mulher Imigrante, uma publicação criada para ser instrumento de garantia de direitos para mulheres de diferentes culturas e que falam diferentes idiomas. Pessoas que enfrentam um cenário ainda mais difícil, já que possuem pouca ou nenhuma rede de apoio no país. O enfrentamento da violência de gênero é um compromisso permanente deste Ministério Público. Os dados sobre denúncias e casos de feminicídios exigem esforço e estrutura cada vez maiores. O Distrito Federal conta com alguns serviços, como o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM, o Núcleo de Atendimento às Famílias e aos Autores de Violência Doméstica, o NAFAVD. Eles oferecem suporte à mulher que está em situação de violência. Infelizmente, nem todas conhecem essa estrutura de apoio, o que se torna tão necessária em momentos de vulnerabilidade. O documento que lançamos hoje decorre do entendimento de que é preciso ampliar o acesso à informação e apresentar a rede de apoio a esse público tão especial, que não fala nossa língua e muitas vezes sequer conta com o apoio familiar. Quero agradecer ao Serviço de Tradução, Interpretação e Construção de Dados Terminológicos e ao Grupo de Pesquisa em Mobilidades e Contatos de Línguas do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. Com esse apoio, o material foi traduzido para inglês, espanhol, francês e chinês. Parabenizo todas e todos, envolvidas e envolvidos, por esta cooperação que coloca o MPDFT na vanguarda da proteção dos direitos humanos. A edição deste guia é uma inovação que demonstra a sensibilidade desejada em toda instituição pública, cuja missão está voltada à promoção da justiça. Parabenizo a promotora de justiça, Mariana Távora, por viabilizar este projeto e agradeço a toda a equipe do Núcleo de Gênero pela dedicação e atuação sempre comprometida com questões sensíveis à nossa sociedade. Um agradecimento especial às professoras da Universidade de Brasília, Maria Carolina Calvo e Sabine Gorovitz, pela parceria, apoio e compreensão da importância dessa iniciativa. Agradeço ainda ao querido professor João Guilherme e à professora Suzana Martínez, que nos honram com suas presenças. A participação de vocês engrandece este projeto e nos traz muito orgulho. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fabiana. Bom, e agora eu passo a palavra para o João Guilherme Granja, que é atualmente especialista responsável pela relatoria sobre os direitos das pessoas migrantes, refugiadas, apátridas, vítimas de tráfico de pessoas e mobilidade humana da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele é também doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e mestre em Ciência Política. O doutor João, então, vai apresentar para a gente o tema Direitos Humanos e Migração. Boa noite, professor João, né? Boa noite.
Obrigado, Thalita. Bem, eu queria primeiramente agradecer a pessoa Fabiana, da Mariana, Fabrícia, dessa equipe que eu sei que vem de muitas disciplinas, que se aplica a um desafio complexo, reconhece essa complexidade de um jeito grandioso, humilde, muito eficiente e realmente dá um exemplo muito forte para instituições nacionais de direitos humanos em qualquer lugar do mundo onde vocês falem sobre o seu trabalho, onde a gente possa comparar e onde a gente possa sentir a profundidade dos gestos que fazem parte do cotidiano do Ministério Público do Distrito Federal e desse núcleo de defesa de direitos. A minha fala é uma fala, enfim, nesses 20 minutos, é uma fala que é um convite a pensarmos ou repensarmos alguns desses conceitos, né, as suas relações e um pouco provocar a que a gente reveja esse cotidiano de defesa de direitos, nos quais se insere com muita relevância a cartilha que vai ser lançada, por exemplo, né? E meio isso é impossível de ser feito sem uma leitura do que acontece mais global, né? Só no Brasil, não só no DF, né? Não só no Brasil, não só no DF, não só no Centro-Oeste, não só no Brasil, não só na América do Sul, não só nas Américas, não só... que a gente precisa organizar bem essa capacidade de fazer essa mudança de escalas, né? A gente entender como micro, como a pessoa que a gente atende num projeto de extensão na Universidade de Brasília ou no núcleo de trabalho de vocês cotidianamente, se liga e tem conexões profundas com o que ocorre em diversas partes do mundo. E a migração é um fenômeno extremamente didático para ilustrar essa conexão. Então, essa reflexão minha, ela tem algumas palavras-chave, né? Além do título, né, vamos pensar em direitos humanos, pensar em migração, mas eu queria que a gente pensasse nessas conexões entre diferentes escalas de reflexão, que eu acho que são, primeiro, uma capacidade que a gente precisa desenvolver, e meu objetivo aqui é que a gente tente nos aguçar como pessoas que trabalham na defesa de direitos humanos. Né? A primeira coisa é partir de uma concepção muito clássica, muito repetida sobre direitos humanos, que se baseia em palavras simples, como a sua luta pela progressividade, né, a luta pela universalidade, a luta pela a sua característica de interdependência, interconexão entre direitos, e que a gente relesse de uma forma muito peculiar. A gente pensar o que são esses elementos, que a gente pensar o que é a progressividade, desenvolvimento progressivo dos direitos, significa não só do ponto de vista que se avança, uma necessidade de avanço, mas um reconhecimento de uma característica existencial, ontológica permanente dos direitos humanos, que eu acho que é qualificadora dele, que é uma perspectiva da insuficiência. É a gente notar o que está faltando, notar as ausências, visibilizar as ausências e discuti-las. E discuti-las sobre o ponto de vista que para o direito se trata de definir obrigações ou de definir e que se traduz concretamente em mecanismos de proteção. A insuficiência do direito, a insuficiência no discurso jurídico, ela representa uma desproteção. Ela representa uma assimetria que causa danos e que legitima desproporcionalidades entre as condições vividas pelas pessoas, por pessoas, populações, grupos, entidades, instituições e as capacidades que são postas à disposição pelo Estado, pela sociedade, para permitir que essas pessoas alcancem o objetivo, que é uma vida digna, plena, autônoma, em direção à felicidade, né? Então, que a gente pensar com o que caracteriza os direitos humanos não como um conteúdo, mas como um método, eu acho que a lógica de que a gente tem que pensar e focar nas insuficiências de proteção e, portanto, isso caracteriza o nosso discurso como um discurso que tem que, correspondentemente, avançar em direção a maior proteção, é o nosso não só método, como talvez compromisso compulsivo de buscas, né? E isso nos leva sempre a mirar na precariedade, mirar na insuficiência, mirar onde os estados e organizações não estão respondendo, né? E a migração, ela lida com outro aspecto, que é justamente essa interconexão, que através da noção de deslocamento, né, de cruzar fronteiras, de cruzar territórios, também de cruzar jurisdições e de se apresentar como um ente novo,
né, e como um ente, como uma subjetividade perante o novo, e perante diversas formas de novo que não são necessariamente positivas a priori, né, ou benéficas a priori. Né, a barreira, a novidade linguística, a novidade cultural, a novidade a falta, o estranhamento diante das instituições e o estranhamento das instituições caracteriza essa experiência migrante, né, e se a gente olhar os primeiros ensaios sobre imigração na cidade, no começo do século XX, caracterizam boa parte dos desafios da adaptação, que a gente pode traduzir para essa realidade migratória. Né? Lidar com um idioma novo, lidar com instituições novas, lidar-se diante de contextos novos e das angústias que muitas vezes são trazidas por esses trânsitos. Né? E, no terceiro nível, pensar nessa dimensão do deslocamento, de sentidos, de territórios e também de instituições, de uma forma positiva, no sentido de entender que ações podem ser construídas ativamente, positivamente, para que a gente consiga uma outra palavra-chave, que é acesso, né, que é acesso em condições igualitárias e não discriminatórias a serviços públicos, mas também a todos aos atributos da autonomia humana que a gente espera de uma vida plena. E essas 4 características, elas vão muito concreto que a gente lida continuamente com a experiência migratória nas Américas, né? E são justamente a barreira linguística, o confronto diante do novo e a falta de familiaridade, ou seja, o desligamento dos seus vínculos sociais que permitem a autonomia social, mas institucionais, jurídicos, e o fato de que nós ainda temos jurisdições que são altamente discriminatórias e diferenciam as condições de acesso a direitos e serviços para as pessoas migrantes no nosso continente. A gente tem uma adaptação, um exemplo muito recente no Brasil de um passo importante para reduzir essas assimetrias, na nova legislação migratória brasileira de 2017, que foi gestada ao longo de muitos anos e que superou um estatuto de desigualdade, um estatuto de discriminação ativa, um estatuto autoritário, que era o Estatuto Estrangeiro, a antiga lei migratória brasileira de 1980. Isso é um exemplo. Mas, e aí um segundo nível de reflexão que eu quero colocar é que a perspectiva de direitos humanos, ao lidar com essa incompletude, também vai ter que nos levar a afirmar que as normas por si só não bastam, né? Que também há uma insuficiência estrutural nos passos normativos que a gente dá. Então, a gente precisa responder essa insuficiência normativa e estrutural pensando em instituições, em práticas, em mudanças rotineiras, de novo, cotidianas, de como lidar e como implementar essa normatividade, mesmo que ela seja razoável, e como resistir a normas que não sejam razoáveis, que persistam ao longo do tempo, porque foram produzidos em contextos iníquos, desiguais e discriminatórios. E aí a gente se insere no conhecimento do terreno, nessa sensibilidade que ela tem que ir a campo, ela tem que ir nas instituições, especialmente nas instituições públicas, que ela tem que sair dos gabinetes e observar o que está acontecendo nos pontos de atendimento, nos postos de atenção, nos postos de cuidado, onde a gente tem as interfaces com as pessoas que vão buscar ajuda, buscar informação e talvez construir a representação de que elas realmente estão numa situação que é uma situação que precisa, que demanda intervenção e demanda incidência protetiva. E digo isso porque um dos aspectos muito fortes da migração é justamente de que a gente coloca códigos que são códigos não só institucionais, como culturais em contexto, ou em questão. A ideia de que a violência doméstica, para tomar o exemplo do trabalho que vai sendo feito hoje, não é uma noção universal, culturalmente falando, precisa ser levado em consideração fortemente quando lidamos com a população migrante. E aí, nisso, tem um outro desafio que é lidar com todas as dimensões de estranhamento com acolhimento, com empatia, e empatia não só numa relação interpessoal, mas com abertura institucional para proporcionar tanto. E isso é o desafio que a gente vê agravado pela pandemia, agravado pelas distâncias, né? Estamos aqui entre telas e, portanto, distanciados de uma presença física no mesmo espaço e que, com certeza, tem se reproduzido na rotina de atendimento de cada uma das instituições que estão aqui reunidas, da instituição de ensino da UNB, da instituição do Ministério Público, do cuidado, da atenção, da proteção de direitos. Para concluir, que eu acho que eu imagino que tenha estourado já o tempo, para concluir, eu queria colocar essa dimensão de que a gente viveu um ano extremamente atípico, um ano em que a gente foi confrontado com outro elemento constante quando a gente lida com o repertório, com a gramática dos direitos humanos, que é a emergência sanitária, que uma vez mais ativa essas categorias interligadas da saúde pública, dos espaços públicos, do cuidado, sob uma cena, sob uma luz de limitação
de restrição e que muitas vezes nos colocou confinadas e confinados em espaços privados, em espaços onde nós deixamos de acessar com a mesma celeridade, com a mesma qualidade de serviços públicos e deixamos também de ser observados pela luz pública e, ao mesmo tempo, mas muitas vezes passíveis de vulnerações. Isso nos coloca sempre nessa tensão entre o público e o privado, entre o acesso e o não acesso a direitos, que é uma experiência constante também nas regiões de fronteira e que é parte do fenômeno intrínseco da migração. Ter esse contato com as nossas fronteiras entre ter acesso a direitos e ser excluído de direitos, e é essa tensão permanente que gera na migração uma pedagogia, uma sensibilidade, que é essa sensibilidade de que nós estamos sempre na linearidade de podermos sofrer uma exclusão, que também é uma consciência metodológica própria dos direitos humanos, forte dos direitos humanos, e que o compromisso de trazer informação, o compromisso de trazer a pedagogia dos direitos, que eu acho que é um dos exemplos mais fortes concretizados nessa cartilha, me leva a fechar essa fala com homenagem, com uma palavra de admiração pelo esforço constante que tem sido feito. Se a gente for falar sobre as migrações nas Américas, a gente está falando sobre a figura de pessoas, homens, mulheres, crianças, que não migram normalmente de forma protegida, que migram desamparados, muitas vezes, que migram, na maioria das vezes, sem planejamento, e que muitas vezes não só estão migrando de forma não planejada, estão também fugindo da perseguição e da grave e generalizada violação de direitos humanos. Só para fechar com essa nota, hoje, dia 18 de dezembro, é uma data celebrada internacionalmente como Dia Internacional da Pessoa Migrante, e é fundamental dizer que ela serve muito mais do que para comemorar, para tentar selar avanços, para tentar selar compromissos, para tentar nos confrontar com a experiência diária dessa empatia com as pessoas que se encontram estruturalmente sempre deslocadas dos seus locais de familiaridade, de sua responsabilidade, da sua proteção jurisdicional nata da nacionalidade. E isso nos convida sempre ao exercício de nos desdobrarmos e enxergarmos o outro, a outra, como parte do nosso cotidiano. Eu acho que é esse exercício constante que o trabalho do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios rende homenagem, quando se desdobra com essa preocupação tão singela e tão cuidadosa sobre a acessibilidade de direitos, traduzindo essa cartilha, traduzindo seu esforço de cruzar essa ponte da barreira linguística e de oferecer soluções que sejam soluções adequadas para a superação dos obstáculos de acesso que as pessoas migrantes se veem confrontadas no seu cotidiano. Com isso, muito mais do que com a série de provocações, do que com a palestra, eu concluo e agradeço novamente, não só por esse espaço, mas muito mais pelo que vocês estão visibilizando com a rotina de trabalho de vocês todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigada, professor João. Bom, e agora eu passo a palavra para a Suzana Martinez, que é professora adjunta do Instituto de Letras da UNB, é mestre em Gênero e Desenvolvimento pela Universidade de Madrid e é doutora no Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. A professora Suzana vai trazer para a gente o tema Gênero e Migrações no DF. Boa noite, professora. Boa noite. Eu tinha mandado uma apresentação em PowerPoint, se podem passar, senão, tranquilamente, eu sigo aqui, sem problema. Bom, boa noite, eu queria agradecer muito o convite para toda a equipe, mas principalmente para a Fabrícia, que é a interlocutora principal, né? E parabenizar muito por esse trabalho. Realmente, hoje é um dia que a gente acordou com duas notícias que nos mostram que temos que continuar na luta constante dos direitos das mulheres, né? Uma foi o assédio à deputada Issa Pena, e a outra foi o vídeo que vazou, um juiz falando que ninguém agride ninguém por qualquer coisa, né? Então, por muito que a gente luta constantemente, nos deparamos que nossa luta nunca está desatualizada. Então, agradecer ainda mais pelo trabalho de vocês. Esse tema é muito grato para mim. Por um lado, o trabalho Gênero e Direitos das Mulheres há muitos anos, mas também sou licenciada em letras, e esse trabalho que vocês fizeram, que eu lembro do dia que vocês foram na UNB, é como um sonho para mim. Todo o tempo que eu trabalhei nas Nações Unidas 7 anos, e sempre que vinham com guias para acabar com a xenofobia,
eu sempre falava, não adianta fazer o guia só em espanhol, só em português. A gente precisa traduzir, porque senão não chega às mulheres, né? Então, parabenizar novamente. Eu queria fazer um pouco contextualizar todo o trabalho, tudo que tem a ver com a mulher imigrante, né? E, em primeiro lugar, trazer aqui umas críticas que têm sido feitas por várias pesquisadoras, né? Quando colocam que as mulheres têm sido silenciadas nos estudos migratórios, né? É verdade que aparecem nos estudos, mas até uma década mais recentes, a presença de trabalho sobre mulheres migrantes era menor, né? As principais teorias migratórias, da teoria neoclássica, a nova economia das migrações, etc., elas não permitiam uma análise de gênero muito aprofundada, né? Mas, com o tempo, agora a gente tem muitos estudos, tem um estado de arte com muitos estudos sobre gênero e migração internacional, né? Agora, bem, o que eu percebo que, se bem na área dos estudos acadêmicos tem agora mais trabalho sobre o tema, acho que para os fazedores de política ainda temos um caminho mais longo para andar, né? E, nesse sentido, esse guia, essa cartilha vai contribuir muito. Como a gente sabe, né, os migrantes trazem objetos, costumes, mas também trazem suas práticas culturais de origem, onde se encontram os padrões de gênero. Tem aí toda uma reflexão, né, de será que com esse processo migratório esses padrões de gênero vão beneficiar ao longo prazo as mulheres? Será que elas vão conseguir uma maior autonomia? Ou, ao contrário, essa situação migratória no novo espaço onde elas moram pode agravar também essas assimetrias de gênero? Tem estudos que mostram que é positivo e outros que é mais negativo, né? No momento que o lar entra a comunidade de análise nos estudos migratórios é quando os estudos de gênero e mulheres migrantes conseguem se aprofundar mais. O lar, que é um lar com tensões e relações de poder dentro do lar e que vão permitir, aí que está, agora sim, espera, agora eu perdi. Aparece aí bem pequenininha, mas tudo bem, eu vou continuar. Estou nessa, exatamente. Muito bem, obrigada. Então, o lar comunidade de análise vai permitir que as macroestruturas dentro das migrações conversem, não seja tão dicotômico, conversem mais com a parte micro, onde a agência das mulheres, o protagonismo das mulheres também pode ser analisado. Pode passar. Sobre a feminização das migrações. Algumas autoras, né, como Patrícia Pesa, vão colocar que só a partir da década de 1970 que a teoria feminista entra nos estudos migratórios. Porém, a categoria de gênero não é central. Então, realmente, lá mais para frente, por a metade de 1980, a Pamela Sapp coloca que a migração feminina vai ser um objeto de estudo, né? Mas tanto vai entrar na academia como para fazedores de política, né? Agora, a gente tem uma sensação, né, de que a feminização das migrações é mais recente. E algumas autoras têm feito todo um trabalho de reconstrução histórica para mostrar que as mulheres têm migrado ao longo dos anos, e não só, mesmo que apareçam nos estudos, como acompanhantes, como sujeitos improdutivos e que acompanham os maridos ou outros familiares masculinos, elas também têm liderado seus próprios projetos migratórios, né? E vão aparecer casos tanto das mulheres irlandesas nos Estados Unidos, como das mulheres eslovenas, como Mais de Leite. Então, toda uma reconstrução que nos vai mostrar que não é tão recente. Agora, bem, é verdade que a perda da figura eu não sei como em português, de quem ganha o pão, né? Que o homem foi perdendo espaço, e isso também tem feito
tem propiciado que as mulheres comecem a migrar mais, né? E mesmo estando casadas, sejam elas que migram em muitas ocasiões, né? De los Reyes coloca que na América Latina as mulheres têm liderado a migração interna. Então, isso como um constante histórico, né? Pode passar. É importante pensar a interseccionalidade, né? A Patrícia Pesa também faz uma crítica da sobrevaloração dos logros das mulheres migrantes. Ela critica que isso se faz de uma perspectiva eurocêntrica e com uma mirada essencialista de mulher, onde o movimento feminista também tem interpretado que o fato de sermos mulheres é o principal para todas nós. E para as mulheres migrantes, elas colocam em várias pesquisas, falam, eu não tenho nada a ver com as mulheres desse país que me exploram. E é verdade que nós duas sofremos violência, mas para mim o fato de ser migrante, o fato de ser negra, o fato de ser indígena é aquilo que me define mais, né? Então, pensar nessa interseccionalidade é importante. E quando vemos a construção do racismo no Brasil, aí a Lélia Gonçalez traz uma maneira bem inteligente, eu gosto muito dela, né? Quando coloca que no Brasil as mulheres negras passam da mucama do tempo da escravidão para ser empregadas domésticas ou mulatas do carnaval. E assim que a sociedade brasileira também vai enxergar e vai esperar que as mulheres negras imigrantes se comportem. E isso é um choque, porque para as pessoas que decidem migrar para o Brasil, para as pessoas negras, existe ainda o mito da democracia racial fora das fronteiras brasileiras. Enquanto chegam aqui, vão se deparar com uma realidade que elas não estavam esperando. E não sei se vocês lembram, mas eu acho que um acontecimento que mostra muito isso é quando teve a chegada das mulheres cubanas no programa Mais Médicos, que teve jornalistas que falaram, não parecem médicas, parecem empregadas domésticas, né? Então, isso temos que observar, porque é diferente a violência que as mulheres haitianas vão se deparar, é diferente que aquela que as mulheres venezuelanas vão se deparar, né? E bom, também para mostrar essa interseccionalidade, às vezes tem tido críticas às mulheres migrantes no Brasil, bem antes dessas novas ondas migratórias, né? Não sei, a Giralda Seifer, ela recolhe alguns textos que criticam veementemente as mulheres imigrantes alemãs e polacas, com uma ideia ainda de que a mulher migrante é aquela, se espera dela que ela mantenha a cultura de origem intacta, ela é a responsável. Isso limita tanto ela na hora de poder decidir ter outro tipo de atitudes, mas também vai ser objeto de crítica. Nesses textos da Seifer fala é que elas que não falam outra língua, elas que mantêm essa cultura fechada e não se integram, né? Pode passar. Eu quis trazer aqui uns dados atuais, mas são só alguns dados, né? A Organização Internacional das Migrações coloca que, metade de 2019, dos 271,6 milhões de pessoas imigrantes no mundo, 47,9% são mulheres. Então, estamos já mais ou menos equiparadas, né? E o relator especial em direitos humanos dos migrantes das Nações Unidas também coloca que o número de mulheres migrantes duplicou entre 1960 e 2015, superando os homens em todas as regiões, à exceção da África e da Ásia, né? Alguns dos fatores que o relator coloca que levam a esse aumento das mulheres migrantes é a expectativa das famílias de que as mulheres enviarão remessas para as famílias de uma forma mais responsável que os homens, ou que as mulheres estão fugindo de práticas discriminatórias nos países de origem, como casamentos forçados, violência contra as mulheres. Além disso, também, esse aumento das mulheres migrantes também se explica pela existência de nichos de mercado que são só para elas, que é principalmente o trabalho doméstico, né? E por isso eu coloco aí a continuação que, por exemplo, um país como Filipinas, a economia do país se sustenta nas remessas do trabalho reprodutivo remunerado das mulheres emigrantes, né?
Aí, no caso do Brasil, não, está aqui a América Latina, desculpa. Martins coloca que na América Latina e no Caribe existem 60 a 90 mil imigrantes realizando trabalho doméstico. Provavelmente esse dado até aumentou, né? E no caso do Brasil, a Tânia Tognati e a Marília Macedo também fazem uma reflexão que no início desta década, 70% dos imigrantes são homens e 30% mulheres, aproximadamente, mas que a presença das mulheres está crescendo. Um crescimento que também o Instituto Migrações e Direitos Humanos recolhe no último relatório, quando coloca que das pessoas que o Instituto atende no Distrito Federal, 39% são mulheres e que também confirma uma tendência crescente. Eu ainda tenho tempo? Ou estourei? Tenho, tá. Então, pode passar? Aí eu vou falar brevemente, eu defendi meu doutorado há umas 2 semanas, e eu fiz um trabalho aqui no Distrito Federal, em São Sebastião, com um universo muito pequeno, de 14 mulheres haitianas e venezuelanas, mas foi um trabalho de observação participante muito intenso ao longo de mais de um ano, que eu fico muito feliz quando a Fabrícia fala que essa interação levou a algum tipo de ação, né? Porque realmente e o que eu colocava ao professor, esse contato constante que eu tinha com as mulheres levava a várias perguntas, problemas que surgiam e eu não sabia como resolver, aí acudia a Fabrícia e a outras pessoas que acabavam nessa rede, agradeço muito, ajudando. Foram problemas diversos, desde uma proibição de venda para as mulheres haitianas que são vendedoras, se não podiam vender porque um novo decreto exigia ter domicílio eleitoral no Distrito Federal, que imigrante não tem, né? Então foram surgindo várias, agora mesmo com fechamento de fronteira e os venezuelanos entrando por outras vias, né? Então, bom, esse apoio do Ministério Público do Distrito Federal é muito importante, né? Então, o que eu trabalhei no meu doutorado foi um pouco, para não enxergar sempre a parte negativa, né? Foi essa capacidade de agência das mulheres. Esse protagonismo que elas, apesar da situação nas que se encontram, elas levam para frente. Teve casos diversos, e entre eles observei, sim, violência, tanto física como psicológica, e uma das mulheres chegou a acionar a Lei Maria da Penha. Então, e entre os fatores que eu observei que mais condicionavam essa agência, aparecia a desigualdade de gênero, tanto essas relações de violência que algumas mulheres vivenciavam, como a falta de conciliação no trabalho reprodutivo ou a maternidade, que era um peso que as mulheres carregavam com muita força, né? E a outro dos fatores era o que o professor também colocava, das barreiras linguísticas, né? Eu acompanhei essas mulheres a fazer todo tipo de trâmite, consultas médicas, matricular os filhos na escola, e realmente, principalmente para as haitianas, a barreira linguística chegava a ser um risco à saúde, de tomar o remédio errado, porque não... Então, imaginem como que se uma consulta médica já complica, ter que iniciar um processo de denúncia por violência doméstica. Então, essa cartilha já é um passo que acho que precisamos muito mais, muito importante. Obrigada. E, bom, para finalizar, só algumas... bom, espera aí, eu tenho aqui uma novidade que está indo para ser analisado um projeto de lei 5.182, está tramitando no Senado, que é para que todos os órgãos públicos devem ter intérpretes. Isso vai ser ainda muito mais importante, né? E algumas reflexões que eu trago aqui é pensar, né? Cada mulher migrante vem de uma realidade diferente. Será que nos países de origem tem leis como a Maria da Penha, que as mulheres já estão acostumadas a lidar com esse tipo de mecanismos? As venezuelanas têm, mas eu lembro que elas falaram para mim como funciona bem no Brasil. Quando a outra acionou a lei, elas estavam impressionadas da capacidade de controle dos celulares, etc. Então, saber se existem, e não só leis, né? Mas tem serviços como os CRAS, os CREAS, políticas como Bolsa Família, tem o SUS,
que tudo isso, na perspectiva da mulher migrante que está aqui, muda totalmente como se ela vai abordar, se ela vai denunciar ou não, né? Outra reflexão, pensando nessa barreira linguística, eu lembro que há uns anos, quando estava começando o doutorado, a professora Luísa Barbosa até falou que tinha poucas mulheres no curso de português para estrangeiros no NEP, no IMDH também. Eu não sei como está agora, mas é interessante ver a tendência, se as mulheres vão, permanecem, ou se elas ficam dependendo dos maridos. Eu conto sempre eu sou espanhola, uma situação que aconteceu comigo quando eu estava grávida, que eu fui fazer uma consulta de maternidade e entrou junto comigo uma mulher imigrante. Eu não sei o país, ela estava com roupas que se chama a religião muçulmana e não falava nem espanhol, nem inglês, nem francês. E toda a decisão sobre como seria a anestesia no parto dela foi tomada pelo marido pelo telefone, que realmente isso me motivou a pesquisar mais sobre isso. Como a barreira linguística não deixa ela decidir, né? Então, é importante que as mulheres controlem o português ou que tenham esses intérpretes, né? E depois também pensei a gente fala um pouco, não, de como a mulher imigrante negra enfrenta uma situação diferente, mas tem algumas especificidades que é importante também pensar. Não sei se vocês sabem de como que são chamadas as venezuelanas de forma despectiva lá em Roraima como as 80, né? Porque algumas não têm como, ante a dificuldade financeira, acabam se dedicando à prostituição e fazem os trabalhos por 80, que é 80 em espanhol, R$80, e são chamadas... Então, são situações específicas de cada grupo, né? Ou elas grávidas estavam atravessando a fronteira só pelo SUS, né? Para poder usar os serviços. E, bom, atualmente, como falei, o fechamento das fronteiras é outro desafio que tanto mulheres como homens migrantes estão sentindo. E como o professor colocou, né, esse ano de pandemia, para todos foi complicado, para as mulheres migrantes também. E acho que era isso, viu? Agradecer. Sim, não, e acho que agora, na difusão, que imagino que vocês vão pensar na difusão, seria interessante pensar que não todas as mulheres imigrantes são alfabetizadas. Então, acompanhar um trabalho oral, né, com cunhas radiais ou semelhante, seria bem interessante. Como vocês colocaram no início, ampliar as línguas também é um desafio. E eu volto ao Instituto de Letras no semestre que vem e eu estarei também para continuar a parceria. Obrigada. Obrigada, professora Suzana. E agora eu passo a palavra para a Mariana Távora, que é promotora de justiça e coordenadora dos núcleos de direitos humanos do MPDFT. E a doutora Mariana vai trazer para a gente, apresentar um pouco sobre o Guia de Prevenção à Violência Doméstica contra a Mulher Imigrante. Boa noite, doutora. Doutora, acho que estamos com um pouquinho de problema com o seu áudio, parece que está um pouco mais baixo. Vamos arrumar isso. Tá, ok. Agora sim. Agora, boa noite, Thalita. Boa noite aos meus colegas de mesa virtual, colegas e colegas de mesa virtual. Peço sua permissão para entrar na casa de vocês que nos assistem, né? Hoje a casa virou o nosso local de trabalho, a gente precisa pedir permissão para entrar nesses espaços tão caros a nós. Agradeço João e Suzana pelos aportes teóricos aqui nessa noite, João trazendo uma contextualização dos direitos humanos e migrações, e Suzana fazendo um recorte interseccional desse fenômeno, a importância de um olhar direcionado, né, para as mulheres, num contexto de raça e classe, né, em especial num país como o nosso, um país tão desigual como o nosso. Eu inicio minha fala hoje com um trecho de Bell Hooks, retirado do livro Ensinando a Transgredir, Educação como Prática da Liberdade. Ela diz: como desejo, a língua rebenta, se recusa a estar contida dentro de fronteiras. Fala a si mesma contra a nossa vontade, em palavras e pensamentos que invadem e até violam os espaços mais privados da mente e do corpo.
Foi no primeiro ano de faculdade que li um poema de Adrienne Rich chamado The Burning of Paper Instead of Children, queimar papel em vez de crianças. Esse poema, falando contra a dominação, racismo e opressão de classe, procura ilustrar de modo claro que, por fim, a perseguição política e a tortura de seres vivos é uma questão mais vital que a censura, que queimar livros. Um verso desse poema me comoveu e perturbou algo dentro de mim, disse Bell Hooks. Esta é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você. Mulheres imigrantes, depois da difícil trajetória de transpor limites territoriais, encontram na linguagem uma barreira para usufruírem de redes de serviços públicos onde se encontram. O guia que hoje apresentamos nasce desse muro linguístico, nasce da urgente necessidade de que seja desconstruído, para que menos mulheres sejam silenciadas, oprimidas e expostas à violência doméstica e familiar. A origem desse guia se cruza com a denúncia, no ano de 2019, de violação de direito de uma mulher chinesa que não falava o português, expondo assim os inúmeros meandros que se impõem à caminhada de uma mulher imigrante que precisa acessar a proteção da Lei Maria da Penha. Esse caso foi levado ao Núcleo de Direitos Humanos e a partir do olhar atento e ainda mais treinado pela formação acadêmica na área de migrações da analista de serviço social Fabrícia da Hora, desencadeou reflexões da nossa equipe sobre o contexto de extrema vulnerabilidade das mulheres imigrantes que chegam ao DF e sobre a necessidade de transformar uma demanda individual numa ação coletiva. Na sequência, realizamos uma roda de conversa com o João Guilherme, que hoje está aqui conosco, um especialista na área de migrações, que nos fez algumas provocações sobre a Lei 13.455 de 2017, hoje falada por ele, que estabelece os direitos e os deveres do migrante, bem como sobre políticas públicas para as pessoas imigrantes. A partir das reflexões ali produzidas, Fabrício entrou em contato com a coordenação da cátedra Sérgio Vieira de Mello na UNB. A cátedra é um braço da Acnur na área de estudos e pesquisas sobre migrações. Fomos inicialmente acolhidas pela professora Lúcia Barbosa, coordenadora do projeto Português como Língua de Acolhimento. A professora Lúcia Barbosa mobilizou algumas áreas estratégicas da UNB que também abraçaram a ideia de um guia para mulheres migrantes em contexto de violência doméstica. Nos dirigimos, eu e Fabrícia, até o UNB e nos reunimos com a professora Lúcia Barbosa, Sabine Gorovitz, Maria Carolina Calvo e outros professores e professoras da UNB que atuam na área de migrações internacionais. A partir dali, conhecemos o serviço de tradução, interpretação e construção de dados terminológicos e também com um grupo de pesquisa Mobilidades e Contatos do Instituto de Letras, coordenados pelas professoras Sabine e Maria Carolina. E assim, o Ministério Público do Distrito Federal e a Universidade de Brasília desenharam os primeiros passos para a construção desse guia, que culminou num acordo de cooperação técnica. Referido acordo viabilizou o guia que hoje apresentamos, o Guia de Prevenção à Violência Doméstica contra a Mulher Imigrante. Outras ações foram encetadas pelo Núcleo de Direitos Humanos na busca para que o DF tenha uma política pública protetiva para pessoas imigrantes, o que será abordado com um pouco mais de detalhe hoje pela minha colega e amiga Fabrícia. Ainda temos muito a avançar, mas os primeiros passos estão sendo dados. Agradeço imensamente a equipe do Núcleo de Gênero pela produção desse material, em específico Fabrícia e Thaís, que colaboraram com a produção do texto, que também contou com os aportes teóricos da analista de serviço social Isis Moraes Lopes, grande parceira do Núcleo de Gênero. Rendo aqui também homenagem à divisão de publicidade do Ministério Público do DF, Newton Silva Gonçalves, responsável pela diagramação do material, e Clarissa Silva Azevedo e Aline Meira Mello pela confecção das peças de apoio. Esse belo trabalho de arte é fruto de grande dedicação da publicidade do Ministério Público. Ao setor de comunicação do MP, aqui presente, a assessoria da PGJ, obrigada pelo apoio à realização desse evento. Professoras da UNB, em especial a professora Lúcia Barbosa, ponte inicial dessa parceria, equipe de tradução composta por Jéssica Pereira Araújo, Elisa Duarte Teixeira, Kelly Cristina da Silva, Matheus dos Santos Barros, Maria Carolina Calvo, Sabina Gorovitz, Xiao Juan Lu, muito obrigada. Vocês ampliaram o olhar do Núcleo de Direitos Humanos do MP-DFT para o fenômeno da migração internacional e sua relação com as intersecções de gênero. Este é um problema social que ainda permanece pouco visibilizado e enfrentado dentro do sistema de justiça. Mas hoje damos um passo à frente, colocando o MPDF na sua direção constitucional de fomento e efetividade das políticas públicas de promoção dos direitos das mulheres imigrantes. Obrigada. Muito obrigada, doutora Mariana. E agora eu passo a palavra, então, para
Fabrícia da Hora, que é assistente social do Ministério Público do Distrito Federal e atualmente atua na assessoria técnica de violência doméstica. Ela é mestre e doutora em política social pela Universidade de Brasília. Boa noite, Fabrícia. Olá, boa noite. Então, é com muita alegria que nos reunimos nesse dia para celebrar a materialização deste guia. E, por assim dizer, inicialmente eu gostaria de agradecer às coordenadoras dos núcleos de direitos humanos do MPDFT, promotora de justiça Mariana Távora e Mariana Nunes, pelo olhar atento, dedicado e a sensibilidade de acolher esse tema que é tão desafiador para nós também, enquanto instituição. Então, desde já, nós agradecemos o empenho e, da mesma forma que eu estendo os agradecimentos a toda a equipe técnica do Núcleo de Direitos Humanos, na pessoa da Thaís, e também para as colegas do setor de análise psicossocial, na figura da Isis, que contribuiu também diretamente na construção deste guia. Além disso, eu acho importante pontuar que, no âmbito do MPDFT, nós tivemos um apoio institucional para a realização e construção desse guia e para o evento que se realiza no dia de hoje. Então, a presença da Procuradora-Geral de Justiça demonstra esse compromisso institucional e, da mesma forma, eu acho importante citar de que foram muitas áreas do MPDFT envolvidas e eu gostaria de agradecer enormemente o compromisso e a dedicação de todos os colegas da Assessoria de Políticas Institucionais, que foi a área que desenhou toda a parte do termo de cooperação com a Universidade de Brasília, sem o qual nós não estaríamos hoje celebrando este guia. Reitero os agradecimentos que a Mariana já fez à nossa Secretaria de Comunicação, na figura do Nilton, e também da Thalita aqui representando toda a equipe hoje. Sem a ajuda de vocês, nós não teríamos conseguido dar uma cara que representasse, que expressasse o que nós queríamos transmitir. Agradeço também imensamente a Rita, que é assessora direta da Procuradora-Geral de Justiça e é quem está operacionalizando os meios tecnológicos para a realização do nosso evento hoje. Rita, muito obrigada pela disponibilidade e presteza, a nossa assessoria de imprensa e tantas outras áreas que eu não tenho como citar aqui, mas eu acho importante situar para que a gente possa perceber o quanto esse tema ele ganha um volume no MPDFT, de quantas áreas estão envolvidas e atentas ao fenômeno das migrações internacionais. Mas, sem sombra de dúvida, esse evento não seria possível sem a cooperação e sem o apoio da Universidade de Brasília. E aí, novamente, eu também reitero os agradecimentos a toda a equipe que participou do processo de tradução, que os nomes já foram citados pela Mariana, e envio, em nome do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, um abraço afetuoso a todas que estiverem envolvidas, na pessoa da professora Maria Carolina e da professora Sabine. E só para situar um pouco, é importante ressaltar que os núcleos de direitos humanos do MPDFT vêm desenvolvendo ações na área de defesa da população imigrante há um tempo. E aí eu gostaria de citar também o trabalho pioneiro da gestão anterior dos núcleos da promotora de justiça Lisa Elaine, que acolheu uma demanda que chegou aos núcleos de direitos humanos em 2017, à época. Eu fui provocada pela professora Lúcia Barbosa, que é coordenadora do projeto de extensão da Universidade de Brasília, Português como Língua de Acolhimento. A professora Lúcia me provocou a respeito das possibilidades de atuação do Ministério Público junto à população imigrante. Nesse sentido, havia uma lacuna de acesso ao transporte público no Distrito Federal que impedia que essas pessoas participassem do curso, justamente por causa do custo de deslocamento.
Então, à época, a promotora de justiça Liselane acolheu essa demanda e uma série de tratativas se iniciaram com DF-Trans, e já agora, em 2019, você tem uma recomendação institucional do Ministério Público, que foi assinada pelas promotoras da gestão atual dos núcleos de direitos humanos, junto com a Procuradoria Distrital do Direito do Cidadão e a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, que garante, que recomenda ao GDF que possibilite o acesso ao passe livre estudantil aos imigrantes que participam do projeto Português como Língua de Acolhimento. Isso foi um passo muito significativo na conquista de direitos e de acesso ao conhecimento. Além disso, eu cito também uma ação muito estratégica que nós começamos a desenvolver durante a pandemia, que foi justamente a elaboração de uma nota técnica acerca produzida por nós, equipe técnica dos núcleos de direitos humanos, encaminhada e dada a conhecer em virtude de uma provocação que nos foi feita também pela professora Suzana, que aqui se faz presente, e sobre a garantia de direito de acesso aos serviços e programas socioassistenciais para as mulheres imigrantes durante a pandemia. Então, esses são alguns exemplos que eu trago de como também qualitativamente nós, enquanto Ministério Público, estamos crescendo na compreensão do fenômeno das migrações internacionais, essa realidade, como o professor João trouxe e contribuiu, mas de pensar para além da nossa esfera micro, mas compreender isso como um movimento global. E, nesse sentido, o guia, ele vai se inserir como mais uma ação. A gente entende que não é a única e não se esgota, há uma necessidade de ampliação do guia, com certeza, para outros idiomas, que nessa primeira versão nós ainda não abarcamos, mas que a nossa ideia é ampliar o guia para outros idiomas e, como bem pontuado pela professora Suzana, pensar em propostas metodológicas que nós possamos alcançar as mulheres também com relação às suas especificidades, como ela pontuou na sua apresentação. Então, este é o guia, esta é a cara do nosso guia. O guia ele se estrutura a partir de 2 eixos estratégicos. Um primeiro eixo que tem um caráter pedagógico e educativo, que vai fazer uma contextualização acerca das normativas e da dimensão legal do enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no Brasil. Então, você vai ter uma parte que vai trazer um pouco a respeito da Lei Maria da Penha, quais são os tipos de violações que estão previstos, o que são as medidas protetivas de urgência, da lei do feminicídio. Por que nós optamos por trazer essa contextualização? Justamente levando em consideração um pouco também do que o professor João falou, que é a respeito das diferentes compreensões sobre o fenômeno da violência doméstica contra a mulher. Nós estamos falando, não há os diferentes países lidam e têm uma percepção sobre o fenômeno da violência de forma diferenciada. Então, o nosso esforço foi de traduzir minimamente o que o Estado brasileiro construiu ao longo dos anos de compreensão sobre o fenômeno e as formas de enfrentamento. E, nesse sentido, o segundo eixo estratégico do guia é justamente apresentar a rede de serviços existentes no Distrito Federal. E aí, nesse sentido, além de nós elencarmos quais são esses serviços, nós também disponibilizamos contatos, telefones e algo que é estratégico, que é sobre a finalidade, ou seja, a razão de ser de cada serviço. Então, em cada serviço, a gente vai observar que tem uma nota explicativa sobre o que é a mulher, ou não necessariamente a mulher, mas o que se pode buscar e o que se espera desses serviços.
Então, essa produção é uma produção pioneira, nós estamos muito felizes de poder fazer parte dessa história no Distrito Federal. Não, como foi dito anteriormente, ela não se esgota em si mesmo, mas nós temos o compromisso institucional de seguir construindo respostas e alternativas, e estamos abertas a futuras provocações também, que as provocações nos mobilizam, e de pensar no futuro, espero que próximo, uma política distrital para a população imigrante que pudesse contemplar uma direção do ponto de vista do Distrito Federal de compreensão do fenômeno das migrações. Então, nesse sentido, mais uma vez eu reforço e reitero a minha felicidade de estarmos reunidos nessa noite. Agradeço a atenção e muito obrigada. Obrigada, Fabrícia. E agora passo a palavra, então, para Maria Carolina Calvo, que é professora do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília. Boa noite, professora. Boa noite. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao MPDFT, aos núcleos de direitos humanos, especialmente a Fabrícia da Hora, que sempre nos ajudou, e a promotora Mariana Távora, com quem tive recentemente uma pequena entrevista. A oportunidade de participar na tradução, na disponibilização deste guia, que é absolutamente necessário e oportuno, né? Neste momento em que Brasília está vendo como a migração, em geral, chega de maneira mais intensa. Vamos poder colocar a minha apresentação rapidamente? Ou eu poderia, talvez, compartilhar a tela? Bom, de qualquer jeito, o meu objetivo era isso. Era explicar mais ou menos de que maneira e em que contexto foi realizada esta participação. Na UNB, nós temos um grupo de pesquisa chamado, é a seguinte diapositiva, que é Mobilang, que é Mobilidades e Contatos de Línguas, cujo objetivo é descrever todo o panorama de contatos de populações e de línguas, e que efeitos sociais e culturais acontecem. Esse é um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, a partir do qual, ou melhor dito, no qual se integram várias linhas de pesquisa que estão na próxima diapositiva listadas. As primeiras linhas foram as linhas de contatos de línguas em contextos migratórios, desenvolvida pela Sabine Gorovitz, e no qual eu me integrei, e a linha de relações de poder na construção da igualdade de gênero da professora Susana, da colega e compatriota Susana Martínez. A partir daí, foram se integrando outras linhas de pesquisa, todas relacionadas com a migração e os contatos de língua, já que este grupo se estabelece no Instituto de Letras e, mais concretamente, no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução. A partir desse grupo de pesquisa, surgiu, podem passar para frente, a partir de uma ideia da Susana com alunos que trabalhavam com ela,
e a partir também da Irmã Rosita, do Instituto de Migrações e Direitos Humanos. Então, foi desenvolvido um grupo, um projeto de extensão, cujo objetivo era ajudar, prover apoio aos imigrantes desde o ponto de vista linguístico, por meio de tradução e interpretação. Esse grupo, precisamente, esse projeto de extensão, Migrações e Fronteiras no Distrito Federal, a integração linguística como garantia dos direitos humanos, se puderem passar, está na seguinte tela. Então, esse grupo é mais ou menos o grupo que colaborou com o MPDFT para a tradução da guia. Se podem passar duas, a seguinte, esse projeto, não, anterior, esse projeto de extensão tem toda uma série de ações cujo objetivo é prover apoio aos imigrantes com um dos problemas fundamentais e que primeiro aparecem na sua tentativa de integração na sociedade de acolhida, que são problemas, obstáculos, poderíamos falar, linguísticos, obstáculos de compreensão linguística. Então, o projeto de extensão, a ideia é criar um sistema de comunicação inclusivo. E uma ideia que está começando, talvez, a desenvolver neste momento, é implementar um aplicativo com software interativo que poderia ser utilizado pelas autoridades, para os imigrantes se comunicar com as autoridades e as instituições que provêm, que proporcionam ajuda para estas populações. Então, esse aplicativo colocaria os imigrantes em contato com bancos de intérpretes voluntários. De fato, o projeto de extensão, como aparecia numa tela anterior, no site que temos, o Mobilang, o projeto já tem aí aparece o nosso site, as nossas páginas dentro do site da UNB, tem um banco de intérpretes voluntários, mediadores linguísticos, que tem atuado, por exemplo, no CONARE. Atualmente, essa colaboração com o CONARE está um pouco parada, mas já atuaram no CONARE, e atualmente estão colaborando com a DPU. A DPU criou um núcleo de tradução, no qual também tem estagiários do nosso departamento que participam. Então, esse aplicativo é uma ideia que, nestes momentos, estamos tentando levar a cabo junto com grupos de pesquisa que atendem, focados em populações indígenas, e em grupos, e outro grupo que se centra nas populações surdas. Então, a ideia é que esse sistema de comunicação seja uma espécie de aplicativo que permita a todas estas populações, tanto imigrantes como populações surdas, como indígenas, ter um apoio linguístico. Bom, de fato, e outra coisa que eu queria falar, não sei se... Bom, vocês me falam se eu estou estourando já o tempo. Outra coisa que eu queria acrescentar é que dentro desse projeto também está acontecendo, acabou o mês passado e vai acontecer a partir de fevereiro do próximo ano, a segunda edição de um curso de extensão para formar intérpretes comunitários, que é coordenado pela intérprete Jaqueline Nordin,
e que ela, quer dizer, que foi algo realmente também que partiu desse banco de intérpretes do qual teve conhecimento Jaqueline e se ofereceu para fazer este tipo de cursos. Enfim, e já passando, se dá para avançar, já passando a parte da guia, a guia foi traduzida por alunos e professores, quer dizer, teve estudantes, nós decidimos desde um primeiro momento que seria uma excelente forma de incorporar os estudantes não só ao projeto, sino à colaboração com a sociedade, né? Porque, dado que um projeto de extensão de fato, algo que deve aproximar, que deve colocar em contato a universidade e os conhecimentos que se geram nela com a sociedade, para que estes conhecimentos possam ajudar a apoiar a sociedade da maneira que seja oportuna. Então, as traduções foram realizadas por estudantes com apoio e revisão de professores. Por exemplo, eu revisei particularmente a de espanhol, e que foi, se passamos na segunda página, esta é a seguinte página. Essa é em inglês, que foi realizada pela estudante Jéssica e revisada pela Elisa Teixeira. E a tradução a espanhol, que é a seguinte tela, foi feita por 2 estudantes que participam no nosso projeto, Kelly Cristina da Silva e Mateus dos Santos Barros, e eu que acabei revisando revisando também as últimas versões. Depois, a seguinte, que é a parte de francês, aí está traduzida por Sabine Gorovis, que de fato foi ela quem realizou a versão final. No entanto, a Sabine colocou essa guia como trabalho de sala de aula nos cursos de tradução de francês que ela imparte, e foram os alunos que participaram nessa tradução e aportaram ideias, né? Enfim, e que finalmente foi levada ao termo por Sabine. E, por último, a versão em chinês. Foi realizada dentro do nosso departamento, não existe área de chinês. No entanto, foi criado por meio de um acordo com o governo chinês e o Instituto de Letras, o Instituto Confúcio, que imparte aulas de chinês, e foi a partir desse Instituto Confúcio que uma das professoras, cujo nome eu vou falar, eu acho que ela se faz chamar Lucy, no entanto, o nome dela é Xiao Juan Lu. Então, a seguir, como a professora Lucy apenas fala português, nós pedimos para ela um depoimento. E ela apontou uma série de questões muito interessantes, né? Por exemplo, que a guia tinha servido para ela aprender muitas coisas, por exemplo, nomes de organizações governamentais e as funções dessas organizações. Por exemplo, ela não conhecia as leis mencionadas, a Lei Maria da Penha, e ela passou a conhecer essa Lei Maria da Penha precisamente através da tradução. Quer dizer, o guia, desde antes de sair, ela já teve um efeito, porque a professora Lucy
ela já conhece a Lei Maria da Penha, sabe para que serve, aonde podem ir as mulheres. Quer dizer, ela já provavelmente está divulgando este guia. E depois é interessante, porque diz que a maior dificuldade foram os nomes de estados, os nomes de cidades, imagino que sejam as cidades satélites, né, que os diferentes postos que aparecem no guia, né? Enfim, resumo, mais ou menos, era isso que eu queria falar. Então, agradeço muito. Bom, agradecemos, né, desde a UNB a oportunidade de partilhar esses conhecimentos que são gerados e que devem ser divulgados, né, e efetivamente levados, né, à sociedade. De fato, uma coisa que eu queria destacar é que, por exemplo, o nosso departamento, porque acho algo muito importante neste contexto de extensão universitária, o nosso departamento é do que mais alunos forma, alunos que são os primeiros formados universitários das suas famílias. E isto é algo muito bonito que a gente vivencia todos os anos nas formaturas deles, e que, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas da Universidade de Brasília, ver como esses meninos, né, quando no começo eles são meninos, depois no final eles já são quase adultos, eles, meninos e, por supuesto, meninas, né? Evidentemente, eu tenho salas de aula que são só meninas, de fato. E elas, como elas são as primeiras formadas da família, e como isso, quando ela chega nesse ponto, é uma coisa tão especial que não dá para descrever a alegria, né, dessas formaturas. Enfim, então é isso. Muito obrigada e boa noite a todas. Bom, e também ao João Guilherme. Obrigada, professora. Obrigada também a todos que participaram do lançamento desse guia. E o guia, ele pode ser encontrado no endereço mpdft.mp.br/site/Guia Mulher Imigrante. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui, mas eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal oficial do MPDFT aqui no YouTube, para receber os vídeos que nós produzimos para a sociedade do DF e também que você siga a gente nas redes sociais. No Instagram e no Facebook é MPDFT Oficial e no Twitter, MPDFT. Assim, você vai ficar por dentro de todas as atuações do Ministério Público. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, tchau.